Olá, uma boa tarde, um bom dia, aliás, no horário em que eu estou gravando este vídeo. Eu gostaria de fazer mais uma recomendação de mais um livro. Desta vez, o livro Caminho, de São José Maria Escrivá. A minha edição é esta, mas há muitas. Essa é uma edição muito boa, que tem um nome específico que eu não lembro qual é, mas enfim, é muito. Todas são iguais, mas algumas são mais. Tem umas folhas melhores que outras. Mas enfim, esse preâmbulo editorial à parte, eu gostaria de recomendar esse livro por uma simplicíssima razão. Porque é muito bom. Porque é um livro que verdadeiramente nos dá um caminho de santificação que é muito bom para nós meros mortais, por assim dizer, para nós leigos, para nós que somos chamados a ser santos contemplativos no meio do mundo, a sermos, por que não, como dizem alguns teólogos, algumas pessoas que morreram com fama de santidade, sermos místicos em uma vida leiga, sermos místicos leigos, místicos no meio do mundo, pode-se dizer assim, como eu gosto de chamar. Não místicos como eram São Padre Pio de Pietrelcina, ou mesmo Santo Teresinha do Menino Jesus, esses místicos religiosos, esse caminho ordinário, esse caminho não nem necessariamente ordinário, eu diria que antigo, esse caminho tradicional, para assim dizer, mas um caminho que, embora muito antigo, já os primeiros cristãos viviam assim, com essa mística contemplativa ordinária, como também muito profunda, sabe? Para além de ser simplesmente um estilo de vida mais belo do que aqueles que são preconizados pelo espírito do mundo, o espírito laical cristão não é um espírito de laicismo, de secularismo, é um caminho de santificar aquelas realidades, o trabalho, o estudo, o como dizer, a vida no lar, com seus pais, se for o caso, com seu cônjuge, se for o caso, todas as, com seus avós, com seus primos, com seus irmãos. Ocasionalmente, se for o caso, o espírito laical pode ter sido vivido em outras ocasiões. Vai muito além de simplesmente um espírito de época, um espírito apenas para leigos. Mesmo aqueles que são religiosos, mesmo aqueles que são sacerdotes, podem muito se beneficiar desse espírito que se centra no recolhimento interior em todas as circunstâncias da nossa vida, mesmo quando aparentemente não há transcendência. Foi isso que viveram São José e Santa Maria. Eles viveram vidas, em sua maioria, na maior parte das momentos normais. São José como carpinteiro, como talvez até mesmo artesão. Eu sem dúvida imagino São José fazendo umas peças de artesanato com carpintaria muito bons, ou Santa Maria cuidando do Menino Jesus, ou se preparando para ir para uma sinagoga aos sábados. Eles iam todos os sábados, sem dúvida, na medida em que eram bons judeus praticantes, que viriam a ser também dois dos primeiros cristãos, na medida em que acreditaram em Jesus quando ninguém mais acreditava, que Maria que deu luz um menino Deus, no presépio, no estábulo, numa manjedoura, que é tudo que podemos pedir, né?
essa certeza de que Jesus é Deus e nos entregarmos a Ele em todas as circunstâncias da nossa vida, mesmo na pobreza ou na riqueza, na saúde e na doença. E é isso que esse livrinho prega, essencialmente, essa capacidade de enxergar Cristo na construção do caráter, na direção espiritual, na oração, na penitência, um plano de vida, por assim dizer, de enxergar essa comunhão dos santos que há entre todos os santos, que na concepção bíblica original são aqueles que de alguma forma estão ligados plenamente à nossa igreja, à Igreja de Cristo, à Igreja de Jesus, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. A fé, a humildade, a obediência, a pobreza, a discrição, a alegria, todas essas virtudes humanas e divinas, humano-divinas, que o homem Deus tinha e que nós podemos, na medida da nossa participação nessa vida divina, também ter. Enfim, é isso que eu queria dizer. Essa recomendação a procurar uma santidade, não apenas em momentos típicos orantes, como no terço ou na missa dominical, mas também como fizeram a Sagrada Família de Nazaré. Inclusive, eram uma família a qual São José Maria, o escritor deste livro, tinha uma grande devoção. Isto é, na vida do lar, no trabalho, seja doméstico, seja profissional, laboral, como entendido pela maior das pessoas. Enfim, essas várias realidades humanas, mas que têm um quê de eternidade. Paz e bem.